Olá, aqui é Tavico Buscatello e eu tô aqui com vocês na nossa nova sessão GUP direto ao ponto, com informações rápidas e dicas para aquaristas e criadores que têm essa paixão, essa simpatia aí pelos GUPs. É o seguinte, hoje a gente vai falar, e até anunciei no history do Instagram ontem, a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é qual a frequência ideal dos TPAs que eu tenho que fazer nos aquários que eu crio os GUPs. E outra, qual a frequência diária que eu devo efetuar as alimentações, a oferta das rações e dos alimentos em geral aí para os peixes. Não existe uma resposta única, por isso essa reflexão e o que eu vou estar falando também ao final do nosso bate-papo aqui é sobre a inter-relação entre uma frequência e outra. A frequência com a qual eu alimento os peixes e a frequência com a qual eu faço as TPAs. Ah, Tavico, eu entendo que fazer cinco administrações da alimentação, das rações e tudo mais por dia, os meus GUPs tendem a se desenvolver mais. Fato, a gente sabe que os GUPs aí, a faixa de 1 hora e meia, 2 horas, os adultos já fizeram a digestão e teoricamente, pelo tipo de metabolismo que tem, já estariam aptos para uma nova refeição. Só que aí que tá, eles se desenvolvem mais, mas aí eu tenho que ponderar algumas coisas. O excesso de alimentação, por mais que eu acerte a mão e não sobre dejetos ou não sobre alimentos depois de alguns minutos que você fez a administração, de qualquer maneira, a superalimentação ela faz com que os peixes naturalmente criem mais dejetos, que vão de alguma forma sendo diluído com a água e mudando a composição da água, que precisa ter uma biologia ótima também para o desenvolvimento dos GUPs e para a saúde dos mesmos. Então, dentro dessa perspectiva, se eu faço a administração de muitas vezes por dia a alimentação, eu tenho que ter uma atenção muito grande para quantos peixes eu tenho no aquário e qual a quantidade de litros de água que eu tenho para cada peixe, para poder compor esse tipo de situação. Se a alimentação que eu estou oferecendo, ela depois de alguns minutos continua sobre a água, sinal que talvez eu tenha exagerado na quantidade daquela oferta, então eu preciso rever isso. E terceiro, qual a quantidade de TPAs que eu faço na semana? Porque o excesso de alimentação ele pode alterar essa qualidade da água e com isso eu ter uma condição de predisposição aumentada para patógenos, para parasitas e assim vai. Então existe um equilíbrio dinâmico entre o que você oferece de alimentação e qual a regularidade para o melhor desenvolvimento dos peixes, em contrapartida como você regula a qualidade da água, o como você está oferecendo a condição ótima para esse peixe poder efetivamente viver bem, se reproduzir, se desenvolver, estar com um nível de vivacidade interessante, que são elementos e sinais que eu tenho que observar. Ah, Tavi, que as TPAs eu faço uma vez por semana, tá tudo bem? Tá tudo bem. Pela quantidade de peixe que você tiver no aquário e o como você oferece, como você faz a oferta regular de alimentos. Ah, tá. E como é que eu vou saber isso? Analisando. Por isso que a gente precisa reservar um tempo para prestar atenção nos peixes e ver como é que está o comportamento deles, além de controlar alguns parâmetros importantes da água para você poder aferir como é que está o comportamento dessa água. Lembrando que águas com muita matéria orgânica, inclusive em decomposição, elas normalmente tendem a aumentar a acidez da água, ou seja, baixar o pH. Então, ver os parâmetros da água, que hoje você tem uma porção de elementos aí no mercado para você aferir os parâmetros da água e ao mesmo tempo observar se o equilíbrio entre quantas vezes eu estou alimentando, qual a quantidade por vez em relação à quantidade de peixes e qual a regularidade de TPAs ótimas. Ah, tá Vico, então eu estou sentindo que não está andando muito bem. Os peixes estão estranhos, talvez estejam quase ficando doentes, então talvez eu tenha que fazer para esse nível de alimentação, essa regularidade, uma quantidade maior de TPAs na semana ou diminuir um pouquinho a oferta dos alimentos para a quantidade de TPA que eu consigo dentro da logística do meu dia a dia fazer. Então esse balanço, né, entre observar a qualidade da água e os TPA fazem parte de uma ação direta para você conseguir uma boa qualidade nisso e
o volume da oferta e a frequência da oferta da alimentação em relação à quantidade de peixes que você tem, para que eles possam efetivamente ter um ambiente muito saudável para se desenvolver. Então aqui, na verdade, a gente não quer falar qualquer coisa como verdade única, mas é trazer informações que possam gerar a você, colega, uma reflexão sobre esse tipo de situação, que é um ponto que eu considero para os criadores de guppy como muito importante. Manter esse equilíbrio da água e ao mesmo tempo conseguir ofertar os nutrientes adequados para os peixes se desenvolverem, se reproduzirem e a sua criação poder aí adquirir uma quantidade e uma qualidade de produção muito interessante. Opa, quase caiu aqui. Um grande abraço para vocês, a gente se vê e logo mais teremos o nosso bate-papo com entrevista, a nossa entrevista, o bate-papo com o especialista, tá voltando com tudo. Então aí, provavelmente, na semana que vem a gente já vai ter um novo encontro com um novo convidado aí, para poder trazer a realidade de informações e conteúdos que possam te ajudar. Eu aqui, Tavico Moscatello, TM Gup Brasil, fico feliz de poder estar compartilhando essas informações, espero que tenha sido útil para você, ok? Não se esqueça que a gente tem um canal de comunicação, que é o nosso grupo no Telegram. Como é que eu faço para poder entrar, Tavico? Precisa ter o Telegram, vai na nossa bio do Instagram, clica no link, clicou lá, vai cair direto no grupo do Telegram, lá a gente tem informações, lá que acontece também parte do nosso bate-papo com o especialista, quando temos convidados, entre outras coisas. Então você é nosso convidado, tá bom? Forte abraço, Guppy, direto ao ponto, terminando aqui com o Tavico Moscatello.